Presbítero Adriano, que veio lá de Itapetininga para estar aqui participando dessa festa de crente, amém? Glória a Deus. Vamos receber o nosso irmão aplaudindo ao Senhor. Olá, tudo bem? Paz do Senhor, irmãos, amém? Que alegria estar em casa, amém? Que alegria estar nesse lugar de bênção, nesse lugar de vitória, neste lugar maravilhoso que o Senhor preparou para nós, amém? Glórias a Deus. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje nessa noite, revê-los e podermos falar da palavra do Senhor, podermos ser cheios pelo poder que há nesta palavra, que ela possa ser manifesta nos nossos corações nessa noite, amém? Os irmãos continuam em nossas orações, nós continuamos orando por essa igreja maravilhosa, essa igreja tão amada, a igreja que tanto nos abençoou. E nós hoje estamos aqui para alegria, para nos alegrarmos diante dessa mesa maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Diante deste ambiente, esse ambiente maravilhoso que é a casa do Senhor, que nos proporciona hoje uma noite onde podemos ser revigorados, podemos ser transformados, libertos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, que correu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, o capítulo de número 20 e o versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e o versículo de número 7. Enquanto você vai procurando aí, vamos cantar um corinho que hoje é culto da família, um corinho que eu aprendi com a minha mãe. Uma bênção. É aquele corinho que diz assim: quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Maravilhoso é estar em tua presença. Com todo o seu coração declare: maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluias, aleluias. E neste ambiente que o Espírito Santo está nos proporcionando, que possamos contemplar o Senhor nesta noite, possamos contemplar a presença dEle neste lugar, que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou, aleluias, mas que o Espírito Santo que vivifica o nosso coração venha nos fortalecer nessa noite, aleluias. Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 7, quantos encontraram pode dizer glórias a Deus? Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem, chamado Eutico,
que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Versículo 10. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. Versículo 11. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante. Pai de amor, Deus de glória, Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Pai, oferecendo a Ti louvores, adoração, Pai, exaltação do Teu santo e poderoso nome, e preparando agora os nossos corações para receber a Tua santa e poderosa palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo neste momento ministra a nós, Pai, ministra o nosso coração, nos preparando para nos assentarmos também à mesa contigo nesta noite, Pai. Não sejam as minhas palavras, mas as Tuas, Senhor, Pai. Não seja a minha vontade, mas a Tua sobre a Tua igreja nessa noite, ó Pai. E é derramar da Tua unção e da Tua graça mais uma vez sobre nós. É o que Te pedimos, Jesus. Amém, Jesus. Pode se assentar, glorificando e aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, saudade. Glórias a Deus. Amados irmãos, nós vamos falar acerca desse pequeno trecho, dessa história que aconteceu com este rapaz, este jovem chamado Eutico, que se assentou ali numa janela. A palavra do Senhor diz, é relatada em Atos dos Apóstolos, que Paulo, após seguir longa viagem, estava ali cansado. Ele decide parar em Troade, na cidade de Troade. E mesmo cansado, Paulo não para. Paulo vai fazer o quê? Partir o pão. Mesmo, nós não lemos os versículos anteriores do capítulo 20, mesmo ele sendo julgado, criticado pelos judeus, uma coisa que me chama a atenção em Paulo é que Paulo é determinado. Paulo não deixa se vencer por essas coisas. Paulo continua a seguir o propósito ao qual lhe é incumbido. E o que eu quero dizer ao teu coração nessa noite é que nós devemos ser da mesma maneira. Talvez você passou uma semana atribulada, uma semana de críticas, uma semana de dificuldades, mas hoje é o começo de uma nova semana. Hoje o Senhor está aqui, te trouxe nesse lugar para te encher, para te fortalecer, para te dar graça. Então não pare, não desista, mesmo cansado, mesmo entristecido. Seja consolado pelo Espírito Santo nessa noite. Seja fortalecido pela graça de Deus. Seja nesta noite abençoado pelo poder que há na palavra dele. E nós vemos aqui que o cenário do capítulo 7 é o mesmo de hoje. O primeiro dia da semana é domingo. E Paulo estava ali num culto de Santa Ceia, como hoje. Amém? Que hoje aconteçam as mesmas coisas. Pode ficar tranquilo que eu não vou pregar até meia-noite. E não vou pregar até o amanhecer. Pode ficar em paz. A não ser que o Espírito Santo nos conduza. Assim como conduziu Paulo. Pois é isso que o texto relata. Paulo estava ali no primeiro dia da semana, domingo, pregando aos irmãos ali da igreja de Troade, naquele templo. E a Bíblia fala, o texto fala que ele pregava até meia-noite. Acho que Paulo pregava era tão abençoado que as pessoas estavam ali, até meia-noite ouvindo aquela pregação. Talvez as pessoas estavam ali esperando um culto, 2 louvores, tira oferta, palavra e depois dá os avisos. Mas naquele dia, alguma coisa estava diferente. Algo estava diferente naquele dia. Paulo se manifestava naquele sermão, pregava para aquelas pessoas. E o versículo de número 8 fala que havia-se um ambiente preparado naquele lugar. Havia-se um ambiente preparado. Por que, Adriano? Porque dizia que naquele ambiente, presbítero Wagner, havia muitas tochas. Ou em outras versões falam muitas luminárias, lamparinas. E quando fala de lamparinas, naquela determinada época não havia eletricidade, energia elétrica. As pessoas se guiavam pelas lamparinas. E acredito que cada um trouxe a sua lamparina. Por isso no templo existiam muitas luzes, muitas luminárias, muitas lamparinas. Então,
todos aqueles que estavam presentes, para poder ir embora, eles tinham que voltar clareando o caminho para suas casas. Então acredito eu que eles trouxeram consigo as suas lamparinas. E olha que interessante, se Paulo pregava até meia-noite, quer dizer que existia azeite nas lamparinas. As pessoas foram para aquele lugar preparados. E como você chegou aqui nessa noite? Diante desta mesa posta, diante dessa mesa onde há reconciliação, onde há comunhão, onde há cura, libertação. Nós estamos hoje preparados. Não importa se talvez você não veio, mas este é o lugar para você estar preparado. Este é o lugar para você se preparar. Este é o momento, este é o ambiente. Aquele era o ambiente onde tudo estava preparado, onde a palavra fluía, onde as lamparinas estavam acesas, que nos remete a lembrar das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes levaram a reserva, e as imprudentes, a lâmpada delas não aguentou. E quando o noivo veio, a que horas? À meia-noite. Quando ele veio, elas ficaram, e só as prudentes seguiram. Então nós podemos entender que naquele cenário existiam muitas pessoas ali que estavam preparadas ou buscando a preparação, tinham azeite em suas lamparinas para virar até o alvorecer, até o outro dia, porque a palavra fala que Paulo pregou até o amanhecer do dia seguinte. Então existiam pessoas preparadas, irmãos. Esta mesa nesta noite irá nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. Este é o ambiente, este é o lugar. E nós vemos nesse cenário um jovem, um rapaz, um moço chamado Eutico. E Eutico, o que Eutico faz? Se nós podemos aqui, vamos iniciar ponderando uma das coisas mais importantes que Eutico faz. É estar na igreja. Eutico está na igreja. Dormir na igreja é pecado? A palavra diz, no próximo versículo, que Eutico dormiu, de um profundo sono tomou Eutico. Dormir na igreja é pecado, irmão? Estar desatento, ou às vezes estar em pecado, ou não estar preparado, vir sem preparo para a Santa Ceia é errado. Queridos, se temos algo para ponderar, Eutico estava na igreja. Independentemente de que pé estava a vida de Eutico, Eutico estava na igreja. Aqui é o lugar que Deus preparou para mim e para você. Este é o local que Deus preparou para nós. Independentemente de como você está, a palavra diz, venha como estás. E aqui que é o Espírito Santo vai fazer a obra na tua vida. Mas venha como estás, esse é o lugar. Jesus Cristo fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqui é o local da bênção, aqui é o local da vitória. Mas quando você adentra essas portas, você está adentrando a um ambiente, você está sendo convidado a compor um ambiente de glória, um ambiente de cura, um ambiente de restauração. E o que Eutico faz? Eutico se apropria apenas do local e não se apropria do ambiente. Eutico escolhe, se posiciona em um ambiente, que é a janela, e não se posiciona num local, e não se posiciona num ambiente. Então qual a diferença, Adriano, de um local para um ambiente? Um local é um simples local, irmãos. Essas 4 paredes, o teto, o chão é um local. Se a igreja aqui mudar para um outro barracão, um outro galpão, continua sendo local. Mas quando você sai da sua casa com as suas lamparinas e entra nesse local, ele se torna um ambiente que o Espírito Santo está querendo proporcionar para você. Um ambiente talvez de cura, de restauração familiar, de libertação, de portas abertas. Aqui existe um ambiente, esse ambiente depende de você. Depende da tua preparação, depende da tua disposição, depende do seu ímpeto, da sua vontade, da sua fome e da tua sede pela palavra de Deus. Deus está aqui ansioso para que você adentre esse ambiente nessa noite. Quando já adentrar nesse ambiente, pode dizer glórias a Deus? Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Eu acredito que aqui há um ambiente de cura, pastor Santino. Eu acredito que aqui é um ambiente de bênção. Eu acredito que eu sou prova viva. Eu já vivi aqui nesse ambiente de cura. Já vivi aqui nesse ambiente de bênção. E o jovem Eutico se apropria de um local, da janela. Uma janela causa distrações. A janela significa um pé na igreja, um pé fora da igreja. Um pé aqui, um pé lá fora. A janela significa quando você está indeciso, as indecisões, as incertezas. E Eutico, ele está nesse cenário.
ele não presta atenção dentro e nem fora, porque ele está ali na janela. A gente não sabe o que Eutico está objetivando naquele cenário. Então, às vezes, querido, nós temos que refletir onde nós estamos direcionando os nossos objetivos, onde nós estamos intentando os nossos sonhos, os nossos propósitos. Nós temos que estar mais próximo desse altar e não distante dele na janela. Nós temos que se apropriar de um ambiente e não de um local apenas. Existe uma pesquisa americana que fala, que foi feita com várias pessoas, quais os locais que as pessoas menos querem estar. Fila de banco, hospitais, filas de lotérica. As pessoas não querem estar nesse lugar. Dentre eles, as pessoas citaram o quê? A igreja. As pessoas não querem estar na igreja. Muitas pessoas não querem este local. Porque para essas que não querem, isso aqui se tornou um local e não um ambiente. Elas não entenderam que aqui não é 4 paredes. Aqui é um ambiente do Espírito Santo trabalhar nas vidas. E nós devemos mostrar para essas pessoas e para aquelas que ainda não conhecem a Jesus, que aqui existe um ambiente de comunhão, um ambiente de perdão, um ambiente de restauração. Aqui não é apenas um local onde nós vamos bater a carteirinha de membro, esquentar o banco, assistir o culto. Aqui existe um ambiente preparado pelo Espírito Santo de Deus, que te convida, que me convida, que nos convida para sermos cheios dele, para mudarmos a nossa história, mudarmos a nossa vida, para mudarmos a maneira que pensamos e vemos as coisas, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Este é o ambiente, este é o local. Precisamos nos apropriar do ambiente e esquecer do local. Local, qualquer lugar é um local, mas o ambiente é diferente. O ambiente é diferente. E eu aprendi isso, queridos. Aprendi isso aqui na Igreja Presbiteriana Renovada. Eu fiquei muito contente quando o pastor me incumbiu hoje dessa palavra, porque foi aqui que Deus me ensinou sobre isso. Sobre o que é estar no local e participar de um ambiente, compor um ambiente. Porque num belo culto de terça-feira, nós estávamos aqui, 5, 6 pessoas, muitos anos atrás, e eu vinha para o culto terça-feira e me apropriava de um local. Não sabia o que era compor um ambiente. Sentava lá atrás, no último pilar, escondido atrás do pilar para ninguém me ver. Sentava lá escondidinho no último banco, eu não quero que ninguém veja, ninguém mexa comigo. Até um belo dia que a nossa querida diaconisa Maria de Fátima Abreu foi incumbida de dirigir o culto, a minha mãe. Quando ela foi incumbida de dirigir o culto, ela me viu lá, quero chamar o Adriano para ler um versículo, quero chamar o Adriano para fazer uma oração, né? Eu passei a sair do local e participar do ambiente. Até o dia que o nosso querido irmão Pedro Hanser também começou a me chamar para fazer um louvor. Eu passei a não mais participar do local e ser inserido num ambiente de glória. E como Deus tratou a minha vida num simples culto de oração. Não vou falar nem simples, porque o culto de oração é um culto maravilhoso, queridos. No maravilhoso culto de oração, o Espírito Santo me ensinou o que é compor um ambiente, fazer parte, ser abençoado pelo ambiente de cura. Foi nesse lugar. Eu agradeço a esses irmãos que fizeram isso. E passado alguns anos, alguns meses, uns tempos, o pastor Santino veio. Vocês vão começar a pregar. Que dia, pastor? Na terça-feira. Falei, misericórdia, agora que os irmãos vão dormir, que nem eu te comemos. Agora que os irmãos vão dormir mesmo quando for pregar. E nós começamos a pregar quando? Na terça-feira. O pastor abriu, eu, Edrei e vários jovens começamos a pregar no culto de terça-feira. Queridos, não foi a oportunidade, não foi o louvor, não foi a palavra, mas foi essa ação divina no Espírito Santo através do anjo da igreja, desses irmãos abençoados, que nos ensinaram a participar de um ambiente e não frequentantes apenas de um local. Nos ensinaram que o Senhor pode fazer grandes coisas no nosso meio quando nós entramos nesse ambiente. Quando nós compomos e fazemos parte dele, somos confrontados. Muitas das vezes choramos, as lágrimas escorrem no rosto. Às vezes nós estamos aqui, mas temos a oportunidade de confessar os nossos pecados. Temos a oportunidade de nos entregarmos a Deus. E é neste ambiente que há a restauração e a cura e a libertação.
Aleluias! Que nós possamos nos apropriar deste ambiente, queridos. Eutico escolheu um local para ficar e não participou de um ambiente. E a palavra fala que ele caiu da janela. Caiu. Eutico caiu da janela, presbítero André. Eutico estava na janela, ele não sabia o que ele queria, eu não sabia o que estava distraindo o Eutico, não sabia o que Eutico estava pensando, a Bíblia não fala, mas Eutico caiu da janela. E olha que interessante, queridos, nós devemos tomar cuidado com as distrações, com os sofismas, os pensamentos contrários, as coisas que nos tiram do ambiente, as coisas que nos tiram do ambiente de glória, um ambiente de cura talvez um ambiente de bênção, a bênção está na sua frente, mas você se distrai como Eutico. E a Bíblia fala que onde está o seu tesouro estará o seu coração, o seu coração estará inclinado para aquilo. E eu pergunto para você nessa noite, para onde está se inclinando o teu coração? Porque o coração de Eutico, queridos, infelizmente se inclinou e ele caiu para o lado de fora. O coração de Eutico não estava inclinado para dentro, estava inclinado para fora. Eutico cai para o lado de fora, o lado mais perigoso que se tem. O coração dele estava inclinado para outras coisas. Para onde está, muitas das vezes, inclinado os nossos corações, queridos? Que o nosso coração esteja inclinado aqui para dentro, para este altar, para esta palavra, para este ambiente. E o coração dele se inclinou para o lugar errado e ele caiu para fora e morreu. E morreu. Que o sono não venha nos alcançar. Que o sono das distrações do mundo, das coisas atuais não venham tomar a primazia das nossas vidas. Não venha tomar os nossos pensamentos. Não venha chegar no nosso coração. A Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração, porque enganoso é o coração. Então nós temos que tomar muito cuidado para onde ele está se inclinando, para que direção o nosso coração está nos conduzindo. Tome cuidado, querido, guarda o teu coração, guarda na palavra do Senhor, que ela irá te conduzir. E nós devemos nos apropriar deste ambiente, não escolher este local. Existe nós devemos ansiar por este local, por este ambiente, esse ambiente de avivamento. A igreja brasileira, nós todos precisamos viver o avivamento. Nós cantamos as canções, ontem nós cantamos uma canção chamada Maranata. Maranata. Quando eu canto Maranata, queridos, eu tenho vontade de que Jesus volte logo mesmo. Porque se a gente olhar para os problemas, dificuldades, as coisas que estão acontecendo, nós queremos que Jesus volte logo. Nós ansiamos por e se Jesus não voltar, que Ele faça um grande avivamento, um grande despertar nas nossas vidas. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos de um ambiente. Nós precisamos desse ambiente de avivamento. Mas para que aconteça o avivamento, é necessário o arrependimento. E essa é a noite propícia. Esse é o ambiente propício para o arrependimento. O arrependimento. Eu li um livro que está aqui comigo, bem pequenininho, se você quiser eu empresto para você. Eu não largo mais esse livrinho. Ele se chama O Avivamento no País de Gales. Como que o avivamento começou no País de Gales? Como que ele começou? Com uma conferência muito grande, com vários conferencistas, bandas famosas, cantores da mídia principal. Não, queridos. O avivamento no País de Gales, um dos maiores avivamentos mundiais, começou através de uma menina, num culto de oração, onde ela começa a sair de um local e entrar num ambiente, e ela começa a confessar para Deus que ela não quer mais viver aquela vida publicamente num culto como hoje. Ela começa a confessar e dizer: eu tenho esse pecado, tenho isso, eu não quero viver mais esta vida, eu quero a presença de Deus, eu quero sentir Deus, eu quero ver Deus. Talvez a gente pode conjecturar, ela não fala isso no livro, mas talvez ela está dizendo: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, eu não suporto mais viver essa monotonia, eu quero uma vida espiritual ativa, eu quero uma vida espiritual transformada. Através dessa menina, num culto de oração, todo um país inteiro foi avivado. E esse avivamento se espalhou para o mundo inteiro, porque ela decidiu compor e participar de um ambiente de arrependimento. Que nós possamos essa noite, diante deste altar, desta mesa posta, não nos esquecer que este ambiente também é um ambiente de arrependimento, de nos arrependermos dos nossos pecados, de deixarmos para trás tudo que não é de Deus, de deixar as coisas que são do mundo e viver aquilo que Deus tem para nós,
de sermos mais impactados pela santificação que há em Cristo Jesus, por esse processo que é a santificação. Eu falo para os irmãos, e com o intuito desta menina, eu também quero confessar para vocês aqui nessa noite, quero confessar para vocês, o meu celular quebrou essa semana, infelizmente caiu, quebrou, já estava bem velho, estava na hora de trocar. Tive que comprar um bendito celular, porque a gente não vive sem esse negócio para trabalhar, para fazer as coisas. Misericórdia. E quando eu comprei esse celular, aí a gente compra e tem que configurar e baixar lá as coisas, né? Aí eu baixei isso, baixei aquilo, baixei streaming, baixei redes sociais, redes de comunicações, todos os aplicativos. Qual foi o último aplicativo que eu baixei? A Bíblia. Que ambiente eu estou criando? Que ambiente eu estou criando? O último aplicativo que eu fui baixar é a Bíblia, queridos. Meus irmãos, temos que tomar cuidado. Nós compomos o ambiente do nosso lar, da nossa casa, do nosso celular. Tome muito cuidado, porque o Windows significa janela em português, na tradução. E eu escutava na janela. A janela é um lugar de risco. Então tome muito cuidado, querido. Você compõe um ambiente, você carrega esse ambiente com você na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na rua, onde você estiver. Você compõe, você produz, você reproduz, melhor dizendo, este ambiente onde há a presença de Deus. E nós somos seres humanos, às vezes nós deixamos as coisas de Deus em último lugar. Mas, queridos, nessa noite a palavra do Senhor está dizendo para nós: tome cuidado. A janela praêutica é um lugar de risco, para nós também. Então tome cuidado com os locais de risco que você está escolhendo, que você está se permitindo. Talvez é um local de depressão, é um local de tristeza, é um local de amargura. Este não é o lugar do cristão. O lugar do cristão é onde há vida, onde há cura, onde há libertação. É a igreja. E você tem que reproduzir isso para as pessoas que estão lá fora. Aonde você estiver, você tem que reproduzir isso. Que Cristo vive, Cristo reina, Cristo é poderoso. Sem conversa, sem mimimi, sem blá blá blá, sem reclamações. Viva Cristo. Viva Cristo na sua vida. Põe Cristo. Opte por participar desse ambiente, não escolher locais. Porque o salmista fala, o salmista declara, Salmos capítulo 1: bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos ímpios, nem se detém em roda, não se detém no caminho dos ímpios, nem está em roda dos escarnecedores. Mas antes eles têm o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. Esse é o ambiente do cristão. Você que vai mudar o ambiente lá no seu trabalho, você que vai mudar o ambiente lá na sua casa, no teu lar, na sua família, através da oração, da consagração, do jejum, através da devoção, através do arrependimento. Você vai conduzir esse ambiente, você vai compor e produzir esse ambiente através do Espírito Santo que está sobre a tua vida, eu creio. E quantos querem pode glorificar e aplaudir o Senhor Jesus? Quantos querem, quantos anseiam por isso? Parte de um posicionamento nosso. Parte de um posicionamento nosso. Nós nos posicionarmos, as pedras vão clamar. Eu ouvia minha mãe pregar isso aqui nas quartas-feiras de tarde da bênção quando eu era criança. Irmão, se nós não clamarmos, quem vai clamar serão as pedras. Quem já viu pedra clamando aqui? Eu também não quero ver. Não quero ver nenhuma pedra clamando. Eu quero clamar enquanto houver fôlego de vida. Eu quero clamar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu quero fazer parte dela e quero que muitas outras pessoas também façam parte. Porque esse é o desejo do cristão, se encontrar com Cristo Jesus. Fazer parte do ambiente. Um ambiente que foi preparado para nós, João. Um ambiente que foi preparado para nós. Cristo deixou a sua glória e veio morrer e ressuscitar por mim e por você. E ele diz em João 15 que ele foi preparar o quê? O lugar. O local. Ele foi preparar o lugar. Preste bem atenção, quando ele vai preparar, é lugar, é local. Quando ele chega até lá e espera receber eu e você, a partir de agora é ambiente. Esse ambiente é a glória. Esse ambiente é a vida eterna, que é dado de graça para mim e para você, queridos.
Isso que está preparado para nós além desta vida, além dos sofrimentos que nós passamos aqui, já existe um ambiente preparado para você por Cristo Jesus. E este ambiente de salvação começou aonde? No Gólgota, na cruz do Calvário. Antes de Jesus Cristo, o lugar de crucificação era apenas um local. Era apenas um local. Quando Jesus se apropriou, virou um ambiente. Porque ali houve salvação. Porque ali correu o sangue da cruz do Calvário. Porque o ladrão que estava do lado foi salvo. No último momento ele foi salvo. Então aquilo lá já não era mais um local, antigamente era apenas um local onde eram colocados os ladrões, né? Crucificados os ladrões, as pessoas condenadas. Mas quando Jesus se apropriou daquele ambiente, lá virou um ambiente de salvação, onde consumou a minha vida e a sua vida, onde nós somos comprados pelo um precioso sangue. É lá que começou um ambiente de salvação para mim e para você. Tudo começa em Jesus, no Verbo vivo, que é Cristo Jesus. Aleluias. Aleluias. Cristo é quem prepara esse ambiente. O menino com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus estava naquele local, com muitas pessoas. A Bíblia fala que 5.000, e não tinha o que dar de comer. E o Felipe perguntou, não é esse Felipe, é outro Felipe, perguntou, e agora, como que nós vamos fazer? O que Jesus falou? Aqui é um local, eu preciso transformar num ambiente. E o que falta? Fé. Aí entrou um menininho, com 5 pães e 2 peixinhos, e trouxe o que faltava para compor aquele ambiente. E ali houve a multiplicação dos pães. E o ambiente alimentou mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. O que falta para nós compormos esse ambiente nessa noite? Talvez é os seus 5 pães, é os seus 2 peixinhos, nas mãos de Cristo Jesus. Tudo pode se multiplicar, tudo pode se transformar. O pouco com Jesus é muito, querido. Aleluias. A porta fechada vira uma janela. Aleluias. Jesus pode fazer o impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ele pode abrir a porta, Ele pode multiplicar sobre a tua casa, Ele pode multiplicar sobre a sua família. No ambiente fúnebre, Jesus toca no esquife e o menino revive. Aleluias. Num ambiente de tristeza, de amargura, Isaías olha para o céu e vê Jesus assentado sobre um alto e sublime trono. O ambiente, aleluias, num ambiente de guerra, luta espiritual, Jacó segura o anjo, aleluias. E o que o anjo, ali era um local, era só um local. A partir do momento que Jacó teve aquela luta, aquele lugar foi transformado e virou um ambiente. Aleluias, virou Peniel, que é face a face com Deus. Os lugares de guerra espiritual ou física, com qual for, Deus pode transformar na tua vida. Onde você está enfrentando as maiores batalhas do seu dia a dia, Deus pode transformar no Peniel, face a face com Deus. Hoje é só um lugar, hoje é só uma circunstância. Amanhã é um altar de glória, amanhã é um altar de vitória. Se Deus entrar no negócio, as coisas vão mudar. O ambiente será transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluias. Você que crê, glorifique e aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluias. Um ambiente de luta e de guerra é uma oportunidade para persistência, para perseverança, para oração, para a boca no pó, para o jejum, para a consagração. Jacó começa a lutar com o anjo, e é claro que ele vai perder. Ele é ferido no dorsal, na coxa, um ferimento imenso, mas ele desiste, sim ou não? Não. Jacó não desistiu. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Continue, lute. Lute se for preciso, não pare. Em frente, lute até com um anjo se for preciso. Mas Jacó, ferido, nocauteado, saiu ali, ele perdeu a luta.
mas ele ganhou a guerra. Ele perdeu, mas saiu vencedor. Onde que a gente vê isso? Que perde, mas sai vencedor? No Evangelho, nos Evangelhos você pode ver isso. Você pode ver isso em Cristo Jesus. Onde o pouco com Jesus é muito, o louco vem para confundir o sábio. Os que não são passam a confundir os que são. O Evangelho de Cristo Jesus é isso. É transformação, é mudança. O que perde, sai ganhando. Jacó perdeu, mas saiu ganhando. Ganhou a sua bênção. Queridos, essa é a vida do cristão. Vamos ser assolados muitas das vezes, mas vamos vencer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pode passar o que for, mas o que não passa é a palavra de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nada das coisas deste mundo nos separarão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Se aproprie deste ambiente nessa noite. Não queira mais sair deste ambiente nessa noite. Não seja como Eutico, mas sim escolha estar nesse ambiente. Eutico caiu do 3º andar, morto. Aí Paulo faz uma coisa fenomenal. Atitude do apóstolo Paulo. Eu estou pregando aqui agora, e se acontecesse algo lá, Paulo podia, como eu, fazer aqui, viu? Chama um diácono, um presbítero para ir lá, vai lá, viu? Vai ver o que aconteceu lá. Ele podia mandar alguém. Paulo para tudo que ele está fazendo, pastor Santini, e vai até lá. E vai até o jovem. Ele para tudo. Acho que o sermão eloquente que ele estava pregando. Ele decide parar e decide ir até lá. E a Bíblia fala que ele faz o quê? Ele chega até o rapaz e... Só que em Libras é abraço, né, Priscilianense, né? Em Libras é abraço. Paulo vai lá e abraça aquele jovem. Olha o que Paulo faz, que quebra todos os paradigmas. Tem uma atitude profética. Ele vai e abraça o jovem. Paulo não chega e fala palavras mágicas, palavras eloquentes. Paulo não chega lá e impõe as mãos, ou muitas vezes chama várias pessoas, não joga alguma coisa, não passa alguma coisa no rapaz, ele não faz nada, ele abraça. Ele não usa de nenhum artifício humano, ele somente abraça. E isso não lembra alguém? Isso não te lembra alguém para você? Você não está lembrando de alguém que deixou o trono dele de glória e veio morrer por você, de braços abertos? Isso não lembra alguém que te abraça, te ama, mesmo você sendo pecador, mesmo nós sendo falhos, fracos e pecadores? Não tem alguém que vem e nos abraça, independentemente das nossas falhas, Ele nos ama. Esse alguém é Jesus. Paulo profeticamente tem uma atitude cristã, uma atitude de alguém que é seguidor de Cristo. Ele vai lá e abraça. Ele não usa de nenhum artifício humano. Ele faz com uma simplicidade, com amor, com compaixão. Talvez ele estava lendo aquele livro, o que Jesus faria em seu lugar, o que Jesus faria. Paulo fez isso, ele foi lá e abraçou. E após aquele abraço, aquele jovem reviveu. Eutico reviveu, queridos. Através de um abraço, você pode gerar cura. Através de um abraço, você pode gerar libertação. Porque existia um ambiente preparado. E tinha cura através de um abraço. Que nessa noite não seja diferente. Nós possamos, através de um abraço, transmitirmos para o nosso irmão o amor, a comunhão. Aleluias. E sabe o que eu quero compartilhar com você nesta noite? Eu fui curado através de um abraço. Às vezes a gente fica preocupado, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero ler a Bíblia. Irmãos, não é a eloquência do nosso sermão, não é a nossa voz, não é o nosso instrumento, a nossa capacidade intelectual. É o amor de Cristo Jesus em nós. É o poder de Cristo operando através de nós, em nós e através de nós. Eu fui curado exatamente nesse lugar onde vocês estão vendo. Através de um jovem que fez o quê? Me abraçou.
Ele está lá carregando a filha dele lá em cima, lá. Ele está lá em cima, lá, carregando a filha dele. Eu recebi um diagnóstico de perca de transplante da córnea. Os irmãos sabem, vocês oraram por mim. Recebi um diagnóstico de perca de transplante. Eu ia perder o transplante porque um ponto saiu e começou a entrar para dentro do olho e começou a danificar a cicatriz da córnea. E não tinha mais o que fazer. O médico deu 7 dias para recuperação, mas já pensando em colocar outra córnea. Um procedimento mais difícil, mais complexo, que poderia não dar certo. Porque se não dá certo da primeira vez, a segunda vez a chance de darem errado é muito maior. Mas através de um abraço, queridos, eu fui curado. Através de alguém que foi me buscar em casa. O Everton lá, está lá em cima. Através de alguém que foi na minha casa me buscar, me trouxe aqui no ensaio de jovens, né, Jéssica? Orou por mim e me abraçou. Ele não tinha palavras eloquentes, ele não tinha louvor eloquente, ele não tinha nenhum artifício humano, ele me abraçou. E eu fui curado pelo poder de um abraço, porque existia aqui neste lugar um ambiente de pessoas como vocês, muitos dos que estão aqui orando pela minha vida. Existia um ambiente, queridos. Olha a importância desse ambiente, olha a importância de você compor esse ambiente. Alguém pode sair curado aqui hoje nesta noite, e pode ser você. Ou a cura pode chegar até alguém lá na sua casa. Quando se há um ambiente de cura, aleluias, através de um abraço, pastor Santino, através de um abraço. Queridos, eu sou testemunha viva de que o Senhor pode agir na simplicidade, de que o Senhor pode agir nas coisas mais simples, de que o Senhor pode curar a tua vida nesta noite. Aleluias. E essa atitude profética do apóstolo Paulo, ele correu e abraçou aquele jovem. Um Paulo que estava sendo criticado, um Paulo que estava cansado de viagem e tinha que desviar os caminhos para chegar até Troade. Mas um Paulo que não parou, um Paulo que não desistiu, um Paulo que compôs um ambiente. Queridos, talvez para você compor, participar e receber esse ambiente, fazer parte dele, você não pode parar, você não pode desistir. Você deve prevalecer, você deve continuar. O Senhor tem algo grande para você nesta noite. E não sou eu que estou falando, está na palavra dele. Coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Essas são as coisas que Deus preparou para mim e para você. Aleluias. E a palavra diz que Eutico volta vivo. Eutico volta vivo. Talvez essa palavra pode parecer de exortação, mas na exortação nós vemos consolação. Porque o último versículo fala que todos voltam consolados. E não um pouco, extremamente consolados. Todos voltam extremamente consolados. Esse é o desejo do meu coração nessa noite. Que você volte para sua casa extremamente consolado. Extremamente consolado. Através desta palavra. Através do poder que há no nome de Cristo Jesus. Através do poder da regeneração, da santificação. E eu gostaria de convidar você a se colocar em pé neste momento. E mais uma vez clamar por este ambiente. Mais uma vez usar deste momento para entregar nas mãos de Deus a tua vida, a tua história, o teu amanhã, os teus propósitos, os teus sonhos, seja o que for, queridos. Não fique na janela, não seja como Eutico, mas seja como Paulo, persista, lute, continue. Aleluias. Mas talvez você está como Eutico, está um pouco perdido, está um pouco desorientado. Volte para Cristo hoje. Volte para os braços de Jesus hoje. Você pode ser tocado através de um abraço. Você pode ser tocado através de um abraço. Lucas capítulo número 15 fala de 3 parábolas que Jesus prega. A primeira delas, de 100 ovelhas, o pastor deixa 99 e vai atrás de uma. Significa que você é importante para Deus.
Não importa se você está como Eutico, o nosso bom pastor, ele vai deixar 99 e vai atrás de você. E o que o pastor faz quando ele encontra a ovelha toda machucada, toda suja? O que ele faz? Ele coloca nos seus ombros. Então o que ele faz? Ele abraça. Ele abraça. E na próxima parábola, Jesus fala de uma mulher que perdeu a dracma, e procura e não acha. Parece minha mulher quando perde o celular. Procura e não acha. Mas aí ela encontrou a dracma, Juliano. Ela encontrou, ela se alegra. E ela chama todas as amigas dela. E quando a gente se alegra, a gente se abraça. E a terceira parábola fala do filho pródigo, que deixou a casa do pai, se enganou com as coisas do mundo, olhou pela janela, talvez como Eutico, depois se decepcionou e se arrependeu e voltou para a casa do pai. E como que o pai recebeu ele? Com um abraço. O pai te recebe nessa noite com um abraço. Independentemente de como você entrou aqui, o pai te recebe nessa noite com um abraço. Independentemente das circunstâncias. Aleluias, o pai te recebe nessa noite com um abraço. Que possamos experimentar esse consolo do Espírito Santo nessa noite. Esse encorajamento da palavra de Deus. Esse fortalecimento. E esse abraço do nosso papai querido. Que Ele nos alcance nessa noite. E eu gostaria de ter uma palavra de oração com você. Enquanto eu estava ali no banco, o ministério louvava "Vitorioso és, na tempestade estás". Eu queria cantar mais um pedacinho dessa música, com a permissão do pastor Santino. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você aproveitasse desse ambiente. Aproveite desse ambiente, querido. Aproveite desse ambiente. Aproveite. Pode ser o último dia, pode ser o último culto. Aproveite desse ambiente. Pode ser a última Santa Ceia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aproveite desse ambiente. Oh, aleluia. Se for necessário, chore na presença do Senhor. Se você não tiver palavras, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Comece a clamar ao Senhor nesse instante. Comece a dizer para o Abba Pai o quanto você precisa do abraço dEle para continuar nesta caminhada, para prosseguir, para fazer parte desse ambiente, para viver um ambiente de cura, para transmitir esse ambiente aonde você estiver, para que esse ambiente alcance o teu lar nesta noite, alcance o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Que através de você esse ambiente seja alcançado, seja levado para essas pessoas. Oh, aleluias, Pai. Neste momento, Senhor, numa palavra de oração, Pai, nós clamamos, Pai, com os teus filhos, Jesus. Nós clamamos pela tua igreja, clamamos ao Abba, Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E que está manifestado neste lugar, nesta noite, através do Espírito Santo, o Consolador, Pai. O Consolador, consola os corações, consola as vidas dessa noite, Jesus. Enxuga as lágrimas, Senhor, Pai. Nos prepara, Senhor, Pai, e possamos acessar este ambiente, Jesus. Oh, aleluias. Nós declaramos, Deus, aleluias, Deus, vitorioso és. Na tempestade estás. Você pode declarar: teu nome infalível, os reinos, o teu trono acima está, e o seu nome vitorioso. É no teu nome que nos reunimos.
É no teu nome que nos apresentamos no teu altar. Perdoa os nossos pecados, Senhor Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós precisamos do teu perdão, da tua cura, da tua graça. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Enche-nos com teu poder e com a tua unção, Jesus. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Pai querido, vem Espírito de Deus, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te bendizemos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Abençoa a tua igreja nesta noite, Pai. Oh, Pai, venha nos impactar com teu poder, Jesus. Aleluias. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração nessa noite. Aleluias. Eu agradeço aos irmãos, à amada igreja, por aqui estarmos mais uma vez com vocês. Nós nos amamos muito. E que honra estar aqui com vocês. Amém. Pastor Santino.